A força elemental do amor, o elemental da mentira, anjos elementais, Lua e Marte. Vou vir aqui com uma série de relatos. Evidentemente, sem experiências, não há como relatar experiências, resultados que possam vos ajudar a entender um pouco de como funciona. Eu me lembro que quando eu trabalhava com máquinas, eu descobri o segredo da máquina, o funcionamento, para que eu não passe por acidentes com a mesma, aí explorando. Não adiantava eu ler o manual, porque lendo o manual ele está em 2D e a máquina é 3D, então não me adiantaria muito, porque há lugares da máquina em que eu não posso enxergar numa superfície plana de um papel grafado. Então, para vocês entenderem qual é a importância das experiências para gerar alguma experiência, né? Algum entendimento, você poder falar algo claramente sobre um assunto, né? Ou uma prática. Que a prática, comparada com a teoria, é a mesma coisa da máquina. A máquina grafada em 2D não é a mesma em 3D. Tem partes, por exemplo, escondidas atrás da máquina que possa, né, um parafusinho que é essencial que você não vê na superfície daquele mapa. Então nada melhor que a prática. Então, o que me acontece, que agora vai entrar na questão da força elemental alta. Eu falava em outros vídeos que se você é cristalizado demais no plano físico, você empurra a vida com a barriga, aquela pessoa que dorme, acorda, né, faz até exercícios físicos, uns não fazem. Tem uma programação que você inventou, não é uma programação cósmica, não é uma via de regra, mas você pega assim certas programações, certas modas, modismos, né, certos costumes comportamentais, tem uns que são reacionários, outros são contritos, né, introspectivos, extrospectivos. Então a gente vai inventando essas nuances de uma coisa que já é fantasmagórica, né, que é a personalidade. Mas a personalidade ela tem a sua função, que eu já falei, que era para desacelerar a consciência para ela se enxergar a si própria, né? Você imagina alguém se agitando dentro, por exemplo, um animal, né? Vamos dar um exemplo. Primeiro, um animal. Ele está dentro de um canil, ele está para lá e para cá e pula e coa em busca de comida. Só que o pote de comida está dentro do canil. Você tem que acalmar o animal. Você vem, né? Coloca uma coleira, né? Aproxima a água dele, enxota, você dá um parate quieto nele, né? Verbal, e ele enxerga que o pote estava ali o tempo todo. Então a consciência dispersa, não desperta. Desperta quando ela para e abre os olhos para ela mesma. Por isso a necessidade dos corpos físicos, não só o físico, a alma e o corpo. Inclusive a alma está ligada a uma iniciação bem maior que essa aqui. Essa aqui é uma menor, né, pequena. Tanto que é pequena que ela tem de 0 a 80 anos, vamos dizer, comparado, vamos dizer, com 800 anos que você pode ficar no astral, né? Uns 1.200 no mental. E aqui passou muito, lá não passou nada. Inclusive essa experiência que eu vou contar hoje, que tem a ver com a força elemental forte, então como eu estou aqui, ó, agora já com a informação de que eu tenho outros veículos, porque eu exploro, eu ando neles, eu não deixo na garagem, e eu faço bom uso deles, não fico aí entrando em bocada. Já fiz muito de entrar em bocada com esses veículos, mas como é que eu vou fazer uma comparação do que é bom, o que é ruim, o que é sombra, o que é luz, se eu não experimentei as duas coisas? Eu tenho que ter essa clara ambiguidade dentro de mim, na minha alma, imprimido na minha alma, e meu corpo faz sinapses cerebrais e meu espírito aprende no final. Então apareço no espaço sideral. Por que eu não senti a resistência da parede do meu quarto?
daqui da minha casa. Porque quando você começa a se tornar luz, isso é consciência, você começa a iluminar de dentro para fora esses átomos, como exemplo do ovo. O ovo, quando a vida começa de dentro para fora, é luz. Agora, quando você força essa casca, né, a quebra, esmaga o ovo, isso é morte. Isso é o meio destruindo a luz que está dentro. Mas naquilo, mesmo nessa destruição, o que sai dali? É aquilo que o Newton Schultz fala, onde tem muita resistência, e eu vou completar, né? Eu estou parafraseando, mas moldando as palavras dele. Que ele diz assim, onde tem muita sombra, é muita luz, porque está o quê? Agora eu vou explicar. Como a sombra da Terra à noite no seu hemisfério. É toda a forma da Terra gigantesca cobrindo toda aquela área. Então, quer dizer, aquilo ali está mostrando quanto a Terra é grande, quanto ela é poderosa, a ponto de a própria luz não a penetra. Então, o que você está vendo à noite é a Terra replicada em negativo, no hemisfério onde você experiencia a noite. E é a mesma coisa, né? Quando você ilumina de dentro para fora, aí já não existe mais a noite da alma. Então você passa pelas matérias, porque elas vão tentar resistir. Por exemplo, se você tem um astral muito cristalizado pelo medo, fake news, é que o mestre da escola tem medo do mestre, medo da escola, medo da religião, medo que o presidente pode se envolver com a guerra ou pode voltar à ditadura. Essas cristalizações que você está fazendo com um cérebro etérico físico, cristaliza lá o corpo astral também, porque ele precisa de informação de cá, porque ele é retentor, o mental também e a tríade também. Então é a vida que você leva para lá, mesmo em vida. Não precisa morrer para isso. E é mais evidentemente no sonho que você está desencilhado já de dois corpos que começa a ver o quanto é daninho ou qualificado os comportamentos que você tem no físico, as assimilações de emoções que descem e sobem, cada vez piores ou melhores. Então é nesse estudo laboratorial em si mesmo e cósmico que você consegue ver o que está acontecendo. Não tem como, por exemplo, o mecânico consertar um carro se ele não tem uma lanterna, a ferramentária certa e ele não abrir o capô, né? O capote e poder, né, ir tirando coisas da frente, ó, dois corpos que saem à noite. E saem definitivamente numa projeção definitiva no fenômeno chamado morte. A morte não é morte, ela é uma projeção definitiva. Onde é que ela vai parar? Não sabemos. Em que tempo ela vai parar? Não sei. Conforme vai desacelerando, porque tu vai para o sonho ou vai para a norte, é como um universo, morte é como um universo se expandindo. Uma hora ele perde velocidade, energia, combustível e volta. É como a onda do mar, volta de novo, né? Ou volta para cá ou volta para lá e fica definitivamente no mar. Aí o mar se acalma, que é quando você escolhe, daí lá você escolhe nascer ou não. Mas se nós estamos aqui porque escolhemos, e se escolhemos, escolhemos bem porque tem alguma função. Deve ser para fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, no meu caso, falar com vocês, só isso. Agora, se vocês estão aprendendo ou não, isso é critério de vocês. Não me pertence, né? Seria um desserviço eu forçar vocês a entender alguma coisa. Ou vocês engolir, né? Não, mas é opções. O que a gente está fazendo aqui? A gente não forma opiniões, a gente está dando opções para dentro de você formar uma opinião. Que não adianta você... eu quero fazer pão. Não tem o forno, não tem o fermento e não tem a massa. Mas faltou a água. Então a água, né, apesar que ela não é toda a completude da massa, mas a água é importante. Um pouquinho d'água, um copinho d'água. O copinho d'água é o que a gente está dando. E você já aproveita, toma um pouquinho e mata a sede. Então eu apareço direto no espaço sideral. Então quer dizer, eu já sutilizei meu astral a ponto, né? Mas tu é bruto na hora de conversar, tu não sabe. Eu estou falando com o corpo astral agora, estou conversando, eu posso estar conversando, retendo a minha emoção, mas falando firme em corpo astral. Isso que é o amor austero. Eu tenho amor dentro, mas eu sei que eu tenho que falar firme com o corpo físico, porque ele é, né, a gradação dele é mais cristalizada
E o bicibéis que se forma na voz, principalmente do homem, é mais firme. Essa é a função de tu nascer no gênero masculino. E a mulher vir com a suavidade. Por quê? Porque foi um homem que era bruto, agora vem para trocar, quebrar esse ciclo kármico. E o homem que era muito suave, de repente apanhava, já foi mulher, apanhava, foi escravizado, abusado. E hoje vem homem firme. Então por isso que você não pode condenar os motivos das pessoas. Mas não estou falando daquelas pessoas que inventam história dentro de um conhecimento, que não pode, que não sei o quê. Ai, coitada, depende da intenção dele ou dela. Né? Se é para controlar a massa, manter todo mundo com os olhos fechados, esse ser ele está saindo na tangente. Ele não está organizando nada. Depois desse preâmbulo, volto ao relato. Estou no espaço sideral a 50 quilômetros, me vinha a medida. Como? Não sei explicar, me vinha a medida. 50 quilômetros da lua física, mas eu estava vendo a lua astral. Inclusive ela tinha um aura. Eu estava querendo pesquisar sobre o cone. Só que eu estou no espaço, eu estou ao mesmo tempo no cone, mas não estou nas cristalizações. Por que são os planetas? Por que eles estão ali naquela linha? Eles são demarcadores dos planos. A Terra tem o seu aura, tá? O seu akasha, o azul do céu, sua grade cristalina, marcando os subníveis do plano físico, que é a Terra. Inclusive o nome dela é Terra, é dúctil, né? Dura. No espaço sideral, esses são os planos extra-terra. Não estamos falando de mundos internos. Mundos internos tem essas dimensões dentro da gente e nos veículos. Dentro da Terra tem nas camadas da Terra. Estamos falando do fora, que não vai ser chamado daí de Badagas, Duarte, Agartha e Shambhala. Os externos, esses não têm nome ainda. A gente chama de quarta dimensão, quinta dimensão, mas é só para mensurar. Dimensurar, né? Medir novamente. Então, onde passa a Lua é uma demarcação, uma fronteira, que onde mais abrange o etérico externo da Terra, o espacial. É o etérico espacial. Cristalizou numa representação. Lua. Lua é matéria etérica cristalizada. Agora eu me distancio mais da Lua, apesar que antes eu vi uma coisa muito peculiar na Lua. Eu via com visão raio-x, porque o astral ele é campo de visão e ele é ver a coisa e além, transpor. Tanto é que você não consegue dar um abraço firme, a não ser que você, né, mensurei mais ou menos aquele veículo astral do outro que você quer abraçar. Você vai sentir alguma energia, mas você tem que cuidar porque você pode penetrar e cair do outro lado. Perdão que a tosse faz parte dos meus vídeos. Então eu olho para a Lua está luminosa e eu fico assim, daí entra o mental concreto falando com a consciência. E as duas coisas estão em mim. Por enquanto ali eu estou corpo astral, né, flutuante, porque eu vi que eu tinha braços, antropos. Depois vai se refinar mais, vocês vão ver. Eu vou descartar esse veículo e vou entrar em corpo mental para mim ver outro planeta. Eu olho em corpo astral e vejo que há seres de luz, não necessariamente esses anjos pintados, mas seres de luz que estão lá, vou mudar aqui para a Lua, estão lá como carpinteiros ou como topógrafos, fazendo, né, tipo limpando. A Lua ela foi evacuada, gente. Não tem essa que tem medalhão, que tem não sei o que. Essas pessoas foram todas essas personalidades foram dissolvidas. Está no advento da nova era. Essas datas que Teosofia e Eubiose dá, né? Inclusive tem até datas bíblicas de mudança. Isso aí foi um movimento centrípedo, né? Que moeu a tudo. Voltou aquilo que não voltava por vontade, voltou por vontade do universo, né? E não é arbitrariedade. Aqui é o negócio seguinte: o lixo tem que ser reciclado. Voltou para os meios de novo. Então a Lua está limpa, está ali com seres. Depois que passou a festa, deu um batidão, né? Tinha uma festa ali, que até ali era era o núcleo da Rocinha, vamos dizer, onde estavam os chefão da máfia. Foi tudo limpado. Agora tem os limpadores, os gadus, né? Os anjos santos, que sim estão passando ali.
É um etérico inferior, mas já externo. Marte está ligado a uma questão astral. Só que para mim enxergar Marte sem me envolver com o Marte físico, eu tenho que estar sempre numa graduação acima. Por exemplo, eu vi a Lua física numa graduação astral, estou em frequência acima. Agora eu preciso, num planeta que ele está muito mais ligado a um plano interno, a um plano oculto, que é o astral, eu tenho que olhar ele de cima, como cientista que vê com segurança através do telescópio ou da lente do microscópio aquilo que ele quer observar com detalhes, com profundidade. Eu descarto, aquele corpo astral fica sonambúlico, né? Tipo assim, é como um corpo dormindo, ele dorme, e agora acorda, sai dos átomos dele o corpo mental. O corpo mental já é uma bola, mas se sente mais ambiental. E eu vejo Marte, e o que eu vejo em Marte? Eu vejo o Marte físico, me aproximo mais, eu estava a cerca de 50 quilômetros, não passando disso, né? Me aproximo, começo a ver algo de Marte, e eu vejo os anjos que trabalham na tempestade de poeira, né? Essa fictícia que a gente vê como sendo, a ciência vai explicar como efeitos físicos. Não, é os anjos trabalhando, transformando Marte, porque Marte também tem uma importância para o futuro, que Marte tem que estar limpo para se juntar com a Lua, isso tudo vai bater, vai se, vamos dizer, se juntar no eterno sístole e diástole com a Lua, e depois com a Terra incendeia, né? A sua alma volta, que está projetada, porque Lua e Marte é projeção. É como se visse, eu contar para vocês, eu me projetei e alguém no plano físico vê os meus dois veículos, astral e mental. Estão entendendo? Então é ver a alma. Apesar que ali a Lua seria o corpo etérico, né? E o Marte, ele seria o corpo astral cristalizado. É como se o fantasma desacelerasse e aparecesse aqui. É isso que eles são. E também eles demarcam que existe uma fronteira dimensional. Então não passarás. Só que você passará com alma, você não passará com corpo. Isso aí, por isso que ela é visível no físico. Ó, humanos físicos, não venham. É arriscado. Isso sim é arriscado. Para quê? Para corpo físico, para quem quer sobreviver. Agora, se não quer sobreviver, te arrisque. Não tem problema nenhum. Você faz da sua vida o que você faz da sua vida. Esse é um pequeno livre-arbítrio, né? Cortado como o tempo e como a matéria, que é um desacelerar do todo que você tem aqui, né? Você pode ter essa autonomia de perder a vida, se quiser. Por isso o autocídio, né? Você auto-escolhe não existir mais, só que você está se boicotando, porque enquanto você tiver ciclos de vida, você volta. E se você está terminando a última vida monádica e você ceifa a sua vida, você ganha mais vidas para ruminar aqui, para até você entender que não deveria ter feito isso, não, principalmente na última vida, que é um desperdício. Aprendeu até ali e desaprendeu, né? Como a gente vê aí, Robin Williams, grandes atores, né, que, poxa, ainda dava uma mensagem consciencial pra gente, o cara já podia estar na última vida, ele vai ter que voltar de novo, ruminar, de repente em oitavas decadentes, descendentes, tipo, notas cada vez mais sem força, né, nascer com um problema físico, mental, social, econômico, N coisas. As pessoas, se elas entendessem de karma, como ia facilitar, você já está sabendo. Então, a hora que o bandido vir, você já sabe o que agir ou ficar quieto, não reagir, porque você já viu a cena acontecer. Isso que é rastrear essas verdades em vida, não deixar para a morte, que a morte daí é só circunstâncias, você é vítima delas. Durante a vida você pode sim moldar essas circunstâncias, né? Amenizar ou torná-las mais aceitáveis, né? Digeríveis. Estou em Marte, vejo esses santos anjos, são elementais, tá? Anjo elemental não tem diferença. Só que o anjo era uma gradação, né, nessa hierarquia cósmica de gradações. Ele é mais inteligente, mais hábil, né? Ele sabe o que está fazendo mais, por exemplo, que um átomo num corpo físico, numa célula X, né, ou uma perna de DNA. O elemental da mentira, eu fui fazer um teste, eu tive um encontro
Depois que eu voltei, né, que eu vi do porquê dos planetas, eu volto ao solo terrestre. Como eu desço aqui, porque o meu fio é meu endereço. E esse fio a gente pode cristalizar, a gente pode robustecer ele dilatar ou ele se afinar. E quanto mais fino, menos energia passa. Então, quer dizer, você não consegue fazer grandes comunicações. A maioria das pessoas entre 8 bi estão deixando seus fios muito finos. E o que acontece com fio muito fino com alta voltagem? Ele torra. É as pessoas que perdem a mente. Estão aí, né, vivendo como zumbis, gente, existe. Você se depara e às vezes você pode ser um. O maior medo do iniciado é aquele que está já entendendo as coisas e ele pensa assim: será que eu sou também? Isso é um medinho, uma insegurança que dá no iniciado. Mas se ele está questionando que ele é assim, ele não é assim. Porque é preciso uma mente para raciocinar sobre isso. Questionar. Então, eu estou falando com meu amigo apômetra no astral, ele está ali, perdão, ele está ali fazendo um ato que ele começou no físico. Eu sei que ele está construindo uma cerca. Ele estava construindo essa cerca, eu vi a grama dele, eu vi o plano astral do pátio dele, do bairro, e vi ele, corpo astral, muito luminoso, ele é terapeuta. Até Ronaldo, né? Parabéns pela qualificação das tuas emoções. Brilhava. Então, o que que se ilumina? É a alma, né? Inclusive, está ali, eu estou aqui diante de uma bandeira, né, em que está Parvati, Shiva e Ganesha. Só a Lotus de Parvati está iluminada, porque é a vez da alma, agora é a subida. O corpo já entendeu, nós já fizemos toda a tecnologia, tudo com o corpo físico. Linkamos o mundo das ideias com o dita tecnologia. Agora precisa a tecnologia da alma. Isso ainda vai ser cadeira. Né? Como se transportar com a alma no espaço-tempo, fazer viagem cósmica, fazer viagem no tempo, voltar. O que é viagem no tempo? É você ir ao causal e ver todo o registro da Terra e de suas vidas, da vida de todos. Que nem eu já vi, por exemplo, os dinossauros estáticos lá para me poder estudar. Eles param o tempo para ti para te estudar. Então tá lá os arquivos, a grande internet cósmica. Eu, estando com o Ronaldo Portilho em astral, eu combino uma coisa com ele. Ronaldo, vou fazer um teste contigo. Eu vou falar uma mentira, eu quero ver se você detecta. Não, eu vou falar alguma coisa e eu quero que você detecte, né, como se fosse o meu detector de mentiras, se eu estou falando a verdade ou a mentira. Que eu quero ver qual é o resultado dessas duas coisas. Tá bom, ele parou de cavar. Tá, vamos fazer o teste. Eu falei pra ele tudo, estamos no astral, tudo é mesmo, é. E ele ficou maravilhado, mas daí entendeu. Tá, então eu vou aproveitar o momento. Foi um lapso de consciência que deu nos dois ali. Que os dois são terapeutas, os dois fazem lives, a gente estuda, a gente, né, tenta se moldar, medita. Então, foi uma oportunidade ímpar esse encontro astral. A gente se encontra em toda parte, a gente que não presta atenção nas pessoas, a gente já faz isso aqui, por isso a pandemia. Para afastar mesmo, não presta atenção, se afasta. Mas com nós, como não estamos preocupados com pandemia, não estamos com medo de nada, nosso astral está leve ali, a gente começa a conversar. Tá, Alex, manda ver, ele diz. Eu falei algo sobre meu patrão, vamos dizer. O meu patrão tem tal coisa. Ele falou, isso é mentira, porque eu conheço teu patrão. Eu achei muito interessante que debaixo do meu pé astral, porque a gente tem uma bolsa astral que ali pesa todas as emoções, todas as mentiras, tudo aquilo que é cristalizado que a Kundalini separa. Ela não mistura com os astrais superiores. Fica aquele peso, por isso que a gente ainda sente no astral que está andando num chão. Na verdade, tu está andando em cima do teu saco cheio de pedras, achando que tem ductibilidade ali, a gravidade, mas não há. A gravidade é muito fraca ali. Que a força elemental forte, a partir do astral, ela supera, é como diz na gnose, uma lei superior supera uma lei inferior nos outros planos. E aqui também, por exemplo, a chuva pode rachar uma montanha, né? O vento pode quebrar um grosso tronco de árvore. Então, quer dizer, a lei superior é sempre a lei
força elemental forte sempre supera a fraca. É a lei do mais forte, né? Só que a gente depois replica aqui com o quê? Com personalidade, quer falar mais bonito que o outro, quer sair por último para apagar a luz do outro, quer ter razão, quer repostar coisas. Essa aí é a criancice humana, né? E o animal faz isso, mas pelo menos o animal não tem a malícia, ele faz porque ele quer sobreviver. A combinação atômica dele, a programação monádica dele de alma-grupo é sobreviver, para poder ter bases para dele evoluir coisas acima, numa oitava acima, como o homem. Só que o homem vem, pela crítica dele, ele distorce tudo. Mas não são todos, viu, gente? Não é generalizar o gênero humano, porque ele não é também assim. Ele é huminália em direção à divinália. Então é preciso ele ali, como é preciso a Lua lá, como é preciso a Marte lá. Então nessa experiência me sai debaixo do meu pé uma aranha idêntica a essa aqui. Uma aranha preta. Eu produzi ela intencionalmente para estudo. Eu não fiz isso não sabendo o que estava fazendo. Depois, eu falando ainda com o Ronaldo Portillo, eu digo, agora eu vou fazer um antagônico, eu vou transformar aquela aranha num pé de uma planta, né? Eu vou desacelerar aquela emoção, porque a mentira é uma, né? Imagina você ter que manter a mesma mentira todo dia, é uma ansiedade desgraçada, né? Desculpa a expressão. Agora eu vou contar uma verdade, o meu patrão tem isso, isso e aquilo. Daí Ronaldo pega, concorda comigo para potencializar. Realmente, eu sei que ele tem isso. Aquela aranha pegou, virou uma planta. Uma planta com raízes ambulante. Linda, com flores. O que quer dizer isso? Kundalini pinta, usando já correspondência da natureza, ela pinta para você entender. Aranha é arriscada aqui no plano físico, ela tem veneno. E a planta me alimenta. Então a verdade é configurada no plano astral, para vocês entenderem de plasmações, quem acha que tudo é mentira, tudo é uma bobageira, é um devaneio. A Kundalini que está na luz astral molda a verdade como verde. E olha aí, ó, verdade. Por isso que quando você quer se reencontrar, o próprio terapeuta vai te aconselhar, vá para a natureza, ande com os pés no chão, na grama. É o contato com o verde, com a verdade. E verde tem tudo a ver com ver, a visão de vida. Você muda. Então, olha que interessante. Kundalini, ela não precisa da tua lógica, da tua razão para te, né, aceitar ou não. Mas ela pega leve com você, pegando, por exemplo, uma mentira, como foi para mim, e transformar num animal que a gente sabe fisicamente que nos é hostil. E a planta ela nos é necessária, nos alimenta, nos mantém vivo. Então a própria aranha, ó, eu converti a própria aranha que poderia ficar lá no astral morder outros que estão lá desavisados, eu converti ela numa planta. Agora as pessoas podem fazer uso. Estão entendendo? É o que a gente faz mais ou menos quando um irmão fala uma mentira, a gente pega e não, eu descobri que está completamente errado. E tu conserta aquele desvio, aquele erro, e agora se torna, né, de aranha caranguejeira, ameaçadora, a um verde alimentador. Tá bom? Para você entender por que a gente corrige escolas, religiões, aí ó. Imagina uma coisa linda. Mas imagine flores junto. E a última experiência, que aí vai entrar na verdade, eu coloquei de trás para frente, eu reverti o tempo. Porque agora vai ser o primeiro tema, por último. Né? Os últimos serão os primeiros. Eu pego no plano astral, eu queria saber, eu estou no plano astral, estou longe do búdico, mas é um plano de emoção, comecei a meditar, por isso que é bom, o gnóstico leva a meditação para lá, eu meditando, estou em Padasana, meditando no astral, porque eu levei a meditação daqui para lá, adormeci assim, olha a importância. Eu noto que ao fechar os olhos eu vejo uma cor rosa. Quando eu abro, eu vejo o plano astral. Normal, muito parecido com aqui. Urbano. Astral urbano. Se aproxima de mim por afinidades meus 2 filhos. O maior mora comigo, mora aqui com a minha mãe. Então eu não tinha saudade dele porque eu vejo ele todo dia. Mas o pequeno eu falei, filho, amanhã eu vou te pegar. E realmente amanhã, sexta-feira, é o dia de pegar ele. Fisicamente. Eu pego um Uber, me desloco. Ó. Tu tá sempre indo atrás das coisas.
Nada tá parado. Diz que a gente não vai para lugar nenhum. Poxa, esse aí é as correções que a gente deve fazer nos nossos irmãos, né? Porque senão nem eles mesmos podem estar sabendo que estão atrapalhando o processo. Então eu digo para ele, estou ali, né, na posição de meditação, filho, estou com saudade de ti. E eu falei, eu te amo. Eu te amo é importantíssimo falar aqui para trazer esse som, porque o som, veja, se você tranca alguém dentro de um quarto hermeticamente fechado, uma caixa, um animal, alguma coisa, você não vê a imagem, mas você ouve o som, porque o som transpõe matérias. Se você falar isso no astral, eu transformei o astral. Eu peguei por frestas atômicas, eu trouxe o rosa do búdico que está em distância. 4 distâncias, 4 dimensões acima em frequência. Eu trago para o astral. E eu pego e eu abraço, cuido para eu abraçar meu filho menor, porque eu sei que o astral transpõe. Então eu quero ter uma sensação, entender o abraço. E nós dois fechamos os olhos e a gente se vê como luz num fundo totalmente rosa. Então quer dizer, nós estava no astral búdico, a partir dali, e no búdico astral. Nós linkamos, nós fizemos aquela ligação que tem na menorá. Isso foi prática, com a alma. Apesar que quando a gente fechou os olhos, a gente já não tinha mais forma. E eu sabia que o meu filho estava ali. E que o meu amor permeava o meu veículo búdico e o veículo búdico dele. Então você pode pular de qualquer lugar, desde que você entre na frequência daquele lugar. Tanto é que em meditação aqui a gente pode ir no 7º universo. Ah, mas eu estou em corpo físico. Eu não fui com todo o veículo. Mas vamos dizer que eu mandei partes minhas. Por exemplo, eu mandei uma lembrancinha, um pedacinho de cabelo, um pedacinho de pele, né? Uma urina que tu manda pro laboratório, fezes até, né? A mulher que manda um papel com um beijo, né? Com a marca do seu batom, manda pro homem do outro lado do mundo. Então a gente manda materiais para provar que a gente está dando atenção para aquilo. Então foi lindo de ver a força elemental do amor, rosa, que já é o branco, né? O branco sátifico, amando o tamásico. Mistura de branco e vermelho, o que que dá? O rosa, a cor do amor, que se decodifica aqui com o sonoro eu te amo. Pratiquem aqui e acolá. Não parem. Paz.